Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. Roda a vinheta porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Com relação às articulações do tipo cartilaginosas, elas são mais simples do que as fibrosas quanto ao número de classificações. Eu tenho apenas duas. E a primeira é a sincondrose. Sincondrose é quando a união entre os ossos se dá através de cartilagem do tipo hialina. Então, eu tenho cartilagem hialina unindo os ossos. É a articulação que eu encontro, por exemplo, entre as costelas e o externo. Tenho mobilidade? Um pouco. Lá na articulação do tipo fibrose, a gente estava observando casos que não têm mobilidade. Estava falando de sinartroses. Aqui eu estou falando de anfiartroses. Então, eu tenho um pouco de mobilidade. Qual é a mobilidade que eu tenho entre as costelas e o externo, por exemplo? Movimento de alça de balde durante movimentos de inspiração e expiração. Então, tenho sim algum movimento. Aqui nós temos como exemplo a sincondrose externo-costal. Segundo exemplo, se dá entre a união do etimoide e o esfenoide com o occipital. No adulto, eu tenho uma calcificação, não consigo observar. Mas quando eu observo aqui nessa imagem, que eu tirei lá do Anatipat da Unicamp, corte sagital mediano, vista medial, de um crânio de bebê. Observo aqui, olha só, aqui anterior, aqui posterior. Observo aqui, osso frontal, consigo identificar aqui até o seio frontal, osso nasal, palato duro, palato mole. Observem aqui o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso occipital. Estão vendo aqui a deposição de um tecido mais esbranquiçado? Isso é cartilagem. É cartilagem do tipo hialina. Então, estou falando da sincondrose esfenoetimoidal e da sincondrose esfeno-occipital. Tenho mobilidade? No caso do bebê, o crânio ele é um pouco mais flexível. Eu tenho até a presença lá da região das fontanelas, da membrana interóssea, que depois eu vou ter a calcificação. Mas não é só a abóbada craniana que vai ter flexibilidade. Percebam que a base do crânio também vai ter um pouco, presença aqui de cartilagem hialina. Segundo tipo de articulação cartilaginosa são as sínfises. Nas sínfises eu tenho a presença de cartilagem do tipo fibrosa. Então aqui não é cartilagem hialina, aqui é cartilagem do tipo fibrosa. Então eu vou ter a presença de fibras de colágeno dentro da cartilagem, é uma cartilagem diferente da cartilagem do tipo hialina. Exemplo clássico de sínfise, a sínfise púbica. Só a sínfise púbica, eu preciso de outro exemplo, eu preciso entender um pouco melhor. Articulação intercorpo vertebral. Na articulação intercorpo vertebral, eu tenho a presença de discos de cartilagem fibrosa entre os corpos das vértebras. O nome parece difícil, mas quando eu vou separando cada parte que compõe o nome, entre corpo, o corpo vertebral das vértebras, a articulação entre os corpos das vértebras. Eu tenho a presença de um disco de cartilagem fibrosa que é externamente composto por um anel fibroso e internamente eu tenho um núcleo pulposo, que é uma substância mais gelatinosa, rica em glicosaminoglicanas, proteoglicanas, ácido hialurônico, que vai servir como um amortecedor. Quando eu tenho aí uma desidratação desse disco, ou quando eu tenho uma fissura, um rompimento desse anel fibroso, eu posso ter o extravasamento do núcleo pulposo, caracterizando uma hérnia de disco.
Então, estou falando de uma articulação do tipo cartilaginosa. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. Hoje a aula foi curtinha, nem vai ter merenda especial. Fiquem à vontade para sair, 5 minutinhos de intervalo. Hoje, no intervalo, a gente vai ter apenas café preto coado. E é café pedagógico, viu? Não é um grande café, não. Podem sair. Até o próximo vídeo.